Flávio já está aqui com a gente na bancada do Jornal da Cidade. Muito bom dia para você, Mário. Bom dia, Rodrigo. Já estou aqui, com a minha camisa do Brasil, esperando o jogo de 1 da tarde. Jogo do Brasil contra a Suíça. Os adversários do Brasil jogando nesse momento, como vocês informaram agora. E em 2 minutos a Sérvia virou o jogo. Estava perdendo de 1-0 e virou para o jogo aí para cima dos Camarões. Se acabar com esse resultado aí, o Brasil ganhar, o Brasil já se classifica à próxima fase. Então, vamos aguardar, né? Já que a gente está no clima de Copa e clima de eleição também. Aliás, de política. De eleição também, né? Teve uma eleição ontem, como vocês falaram. É verdade. E aí, Mário, quais são as novidades no âmbito da nossa política nacional, estadual, local? Olha, Laís, aqui em Caruaru, né, a gente tem uma situação que vem chamando a atenção, que é a falta de oposição à Prefeitura Municipal. Os 23 vereadores da Câmara não tem nenhum opositor hoje ao governo municipal, né? Os 23 são da base, mesmo os que não se declararam oficialmente, os que tinham oposição agora deram uma trégua, né? E essa trégua já dura desde abril. Então de abril para cá a cidade não tem mais, parece que não tem mais problema. E aí só se for para os políticos, né? Porque para onde a gente vai tem problema para ser resolvido. E isso não quer dizer que a atual gestão é ruim, né? Longe disso. A gente está dizendo que a oposição faz bem a democracia, né? Qualquer governo precisa de uma oposição para não achar que está 100% bom e para não achar que não deve ser cobrado por nada. Eu até fiz essa postagem no meu blog, teve uma repercussão grande, né, com algumas pessoas dizendo: você está incentivando que a cidade tenha oposição. Não estou incentivando nada, né? Apenas fazendo uma observação que é um fato, é que a gente tem problemas de estrutura. Para onde você vai, você tem problemas de ser uma cidade esburacada, de uma cidade que precisa de uma zeladoria melhor. A gente tem problemas aí de saneamento básico, a gente tem problemas de falta d'água, a gente tem muitos problemas. Se for enumerar aqui, a gente passa aqui a manhã inteira. E isso parece que parou de incomodar alguns políticos da cidade, que simplesmente pararam de fazer oposição ou simplesmente não cobram, né, nada do Rodrigo Pinheiro. E isso, a meu modo de ver, vai ser ruim a longo prazo, né? Pode ser bom a médio, curto prazo, porque tem uma lua de mel aí com o atual gestor, né, que se mostrou aí no começo da gestão um facilitador do diálogo entre vários canais que Raquel Lira não tinha. Isso pode também ter conquistado algumas pessoas, né, que não tinham um canal fechado com a ex-prefeita. E agora a gente segue na expectativa aí que não as pessoas que não vão para a oposição, mas que elas cobrem, né? E que cobrem melhoria para que a gente possa ter uma cidade melhor. Que, repito, está bem longe ainda do ideal que a gente esperava para uma cidade. Ô Mário, e sobre o governo do próximo ano aqui no estado, já tem nome divulgado para os secretários? Olha, Laís, isso é uma coisa bem estranha, né? Porque se você observar, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que foi eleito governador em São Paulo, já anunciou vários nomes, né? O Distrito Federal também, o Ibanez Rocha, que vai para uma reeleição, já anunciou alguns nomes novos. Principalmente os governos novos estão anunciando nomes aí. E por enquanto, né, a ex-prefeita Raquel, ela vem, futura governadora, ela vem guardando as chaves aí. Vai ter uma cobrança muito grande dos partidos que elegeram Raquel. Raquel não é de fazer um governo à moda do PSB. Pelo menos aqui na prefeitura de Caruaru, ela não indicou ninguém aí por apoio político. Ela resolveu quem iam ser os secretários dela e a maioria foi de técnicos e quase nenhum político, né? Os políticos começaram, como é o caso de Cantarelli, depois não durou muito, acabou saindo do primeiro escalão. E partidos como o PP, que deram apoio a Raquel, o PSD de André de Paula, que no segundo turno não estava com ela, mas pode ser um partido aliado. União Brasil, por exemplo, do Mendonça Filho e do Miguel Coelho, né? O União Brasil pode ser um partido que vai querer, enfim, vamos saber daqui uns dias, né? Acho que ela volta essa semana de Oxford, né? Participa de um curso, inclusive lá está com Mendonça Filho, né? Alguns políticos locais, saber se ela vai apresentar nomes aí. Por enquanto, até agora nenhum nome foi apresentado. E um nome que vem sendo bastante especulado de forma muito negativa, né? Falando uma coisa bem parecida, acontece também nacionalmente, né? Que o ex-presidente Lula ainda não anunciou ninguém para o ministério dele, mas vem dando indícios que o Fernando Haddad deve ser o ministro da Fazenda, da Economia. E até agora as aparições dele foram muito ruins. Toda vez que ele aparece num evento que fala, aí vem aquela história: a bolsa caiu, o dólar subiu. E até agora não vem agradando o nome de Haddad ao mercado. Lula quer dar
uma espécie de prêmio de consolação a Haddad, porque ele foi candidato em 2018 contra Bolsonaro, perdeu, e agora foi candidato a governador de São Paulo, perdeu de novo a eleição. Então Lula é um cara que sempre esteve ao lado de Lula e ele quer dar um consolo a ele. E muita gente avalia que um ministério mais pesado, que não fosse da educação, já que ele foi ministro do MEC, e que ele tem planos para Haddad no futuro, ele queria dar um ministério que tivesse mais robustez, né? Porque muitos apostam que essa é a última eleição do Lula, e aí ele precisaria de um nome para substituir ele daqui a 4 anos. E ele aposta muito, ele queria muito o Fernando Haddad. E aí ele bota ele para ser ministro da Fazenda, mas até agora... Inclusive ele teve até uma reunião com banqueiros, né? Um jantar. Isso, mas o problema é que o que ele fala nessas reuniões e nas entrevistas aí sempre desagrada muito, né, o mercado, e o pessoal elegeu agora o mercado como novo vilão, mas não é assim, né? Não pode ser eleger ninguém como vilão, tem que ser um parceiro, né? Da mesma forma que você cria políticas sociais, aí você também tem que criar uma relação boa com o empresariado, senão você acaba tendo problemas de um lado ou do outro. E por enquanto a Haddad vem desagradando, digamos aí, a maioria. E a carreta Furacão, né, como vem sendo chamada a equipe de transição de Lula, já passa de 400 nomes aí. O que é, gente? É uma carreta. E aí já passa dos 400 nomes, né, para que a gente possa ter aí... A maioria realmente já está figurando mesmo, né, de nomes aí, de fazer parte. Vai ser uma semana bem agitada essa, da política local, estadual e nacional também. Acho que os nomes de Raquel saem até sexta-feira, pelo menos os primeiros, e também alguns nomes aí do futuro ministério do ex-presidente Lula. Ô Mário, você tem, assim, pelo que você acompanha, tem um nome que é mais favorável para ficar no lugar do Haddad, que o mercado aceita melhor? Olha, um nome que apareceu nos últimos dias foi o filho do ex-vice-presidente, né, o Josué de Alencar. Ele apareceu... Ele foi presidente da FIEP, só que ele teve uma relação muito difícil com o empresariado. Pelo fato dele apoiar lá na FIEP, em São Paulo, o Lula, e a maioria da direção da entidade apoiava o Bolsonaro, foi uma relação muito tensa. Mas aí seria esse nome, né? Ele também tem um sobrenome Alencar, não lembro agora qual é o primeiro nome dele, mas seria esse. E os pais do Plano Real, né, que apoiaram o Lula, o Pércio do Arida, o Pedro Malan, e esse pessoal já disse que não tem intenção de fazer parte do governo. A Elane Landau também, são economistas que eram do PSDB e apoiaram Lula no segundo turno. Esse pessoal meio que ensaiou que talvez fosse fazer parte do governo. Mas aí, principalmente o Pércio Arida, né, quando viram as movimentações, eles recuaram e agora dizem que não querem fazer parte do governo. Porque talvez a linha de pensamento, por exemplo, eles são a favor das privatizações. Tem 8 processos de privatizações em andamento. E o Lula já disse que deve cancelar os 8. E aí vai de encontro com a linha ideológica do que pensam esses economistas, o que pensa o governo do PT. Perfeito, Mário. Mais política no Manhã Cidade a partir de 10 horas, 10 né? horas. Muito bem. Rodrigo? Vamos falar de futebol? Bora. Espanha e Alemanha ficaram no empate. Costa Rica, Marrocos e Croácia venceram pela Copa do Mundo. Hoje tem o segundo jogo do Brasil encarando a Suíça. E em Pernambuco, notícia boa, o Central é campeão da Série A2. A Patativa venceu o Belo Jardim no Lacerdão e ficou com a taça. Pois é, e os assuntos do futebol com quem tem propriedade no assunto, Eri Santos, claro, no Pronto Torcedor dentro do Manhã Cidade. E tem ainda o Futebol na Cidade primeiro tempo, às 11h30 da manhã. Qual o seu palpite, Rodrigo, pro jogo de hoje do Brasil? Vamos botar um 2-0. O teu, Mário? Acho que por aí também, 2-0. Eu tô apostando num 2-1. Só pra dar uma equilibrada. Mas eu sempre tô errando, não acerto nenhum, então pode ser que vocês estejam mais certos do que eu. Assim, vindo a vitória, né? É o que importa. Até 1-0 já tá valendo. Minha gente, a gente vai ficando por aqui, desejando pra vocês uma ótima segunda, uma ótima semana. Aproveitem o jogo com responsabilidade e a gente volta amanhã. É isso, uma excelente semana pra você, boa segunda-feira, boa comemoração também, né, do jogo. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 7 da manhã. Um abraço pra você e até lá.